partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril. Estamos vivendo e celebrando a quarta-feira na oitava da Páscoa do Senhor. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto. Mais uma vez o Senhor nos concede a graça de podermos juntos nos encontrarmos através das ondas da Rádio Educadora. Vamos passar este tempo juntos, meditando a palavra do Senhor, partilhando o Evangelho do dia e continuando a nossa catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa caminhada de fé. Preparemos o nosso coração, nos abramos para mais uma vez podermos acolher em nossa vida, em nossa casa, o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou:
O que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo ao longo desta semana o que nós chamamos de oitava da Páscoa. É como se fosse um único dia, desde o primeiro domingo da Páscoa até agora o próximo domingo, domingo que vem. Estamos celebrando este tempo como um grande tempo de festa, como se a alegria que a Páscoa suscitou em nós não pudesse caber num único dia. Então colocamos essa alegria e vivenciamos essa experiência ao longo de toda uma semana. Por isso chamamos essa semana de oitava da Páscoa. E também porque os evangelhos meditados ao longo desta semana serão os evangelhos que iremos meditar ao longo de todo este tempo pascal, sobretudo aos domingos. Hoje temos em mãos um texto muito conhecido, Os Discípulos de Emaús. A dinâmica da narração desse texto desenvolve-se entre o afastamento de 2 discípulos de Jerusalém e o seu regresso à Cidade Santa. Também entre a cegueira dos olhos
que não reconhecem o ressuscitado e a sua abertura no ato de partir o pão. No centro da narração do Evangelho de hoje está colocado o diálogo entre Jesus e os peregrinos, os quais antes narram as experiências recentes vividas e depois escutam o discurso desse viajante que interpreta os acontecimentos dos últimos dias a partir das Escrituras. Finalmente, os dois amigos convidam o desconhecido para ficar com eles. Tentemos compreender esta palavra. O afastamento dos dois discípulos de Jerusalém parece mostrar o seu estado de crise a respeito dos acontecimentos trágicos de Jesus que se deram na Cidade Santa e relacionados com a comunidade lá reunida. Esta condição não lhes permite perceber a presença do Mestre ressuscitado no viandante que se aproxima deles. A transformação, meu querido irmão, minha querida irmã, vai acontecendo no texto de forma gradual. Em primeiro lugar, o ressuscitado toma a iniciativa de fazer narrar aos amigos desiludidos a sua experiência do Nazareno, uma experiência por eles entendida como cheia de contradições. Depois, o próprio Jesus ilumina, a partir das Escrituras, os acontecimentos que lhe dizem respeito, a maneira de provas necessárias para o cumprimento do desígnio salvífico de Deus. Os discípulos, então, suplicam-lhe que fique com eles, e no gesto eucarístico do partir o pão, o seu olhar de fé abre-se ao reconhecimento. Regressam então a Jerusalém, onde se juntam à comunidade reunida que confessa sua fé no ressuscitado, fundada no testemunho de Pedro. Aos 11, eles apresentam a narração da sua experiência pessoal do encontro com Jesus ressuscitado. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos trazer esta palavra do Evangelho de hoje para a nossa vida. E podemos dizer assim que o caminho de Emaús, que nos é proposto pelo Evangelho de hoje, marca paradigmaticamente as etapas que cada fiel é chamado a percorrer para encontrar o Senhor. Aquele que vive para sempre acompanha a nossa vida, mesmo quando uma vivência problemática e contraditória nos faz olhar para nós mesmos, nos impede de confiar em Deus e de o reconhecer presente. O primeiro passo que Jesus nos pede que demos é o repensarmos as experiências passadas, trazendo-as à consciência através da palavra e do confronto, porque é na nossa vida que Ele quer ser descoberto com a sua presença salvífica. A escuta da palavra que ressoa na comunidade cristã é o passo seguinte que permite iluminar a nossa vida e relê-la no horizonte do desígnio sapiente de Deus. O encontro entre palavra e vida é fecundo, é capaz de aquecer o coração, porque nos ajuda a avaliar e a orientar o caminho de um novo modo. Da escuta nasce a oração e a necessidade de invocar o Senhor para que fique conosco. Mas é no sinal eucarístico que a presença do ressuscitado se oferece plenamente, enquanto presença do amor que alimenta a nossa vida de fé e faz crescer a partilha. É neste sinal que, pela fé, podemos encontrar o Senhor e ao mesmo tempo perceber que Ele nos espera para o encontro definitivo face a face
já sem véu e a mediação dos sinais sacramentais. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta caminhada progressiva de encontro torna-nos suas testemunhas e coloca-nos em condições de narrar aos outros a nossa experiência cristã. O nosso testemunho da ressurreição não pode, todavia, ficar na palavra que anuncia e narra. Deve constar também de gestos e de ações que tornem visível o poder do ressuscitado, capaz de transformar a vida de cada ser humano. Ajudar outros a esperar, a reencontrar o gosto da vida e das relações autênticas para que possam abrir-se ao louvor de Deus, é mostrar com gestos, ainda que mudos, mas eficazes, que na verdade o ressuscitado, e somente Ele, é o grande autor da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, permitamos ao longo deste dia, desta quarta-feira, que a caminhada e a experiência dos discípulos de Emaús seja também a experiência que eu, que você, que cada um de nós fazemos no encontro e na experiência com o Senhor ressuscitado em nossa vida. Vamos encerrar este nosso momento de partilha do Evangelho, oferecendo a Deus uma oração. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos também na vivência deste ano mariano, comemorando os 300 anos da aparição da nossa Mãe Aparecida. Também estamos celebrando este ano os 100 anos da aparição de Fátima. Por isso, em nossos encontros semanais, temos construído pouco a pouco uma catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Já percorremos todos os evangelhos e nos últimos encontros temos feito uma introdução, digamos assim, sobre o Apocalipse e o livro do Apocalipse, para também colher a riqueza desta mensagem bíblica nesta nossa construção sobre o papel da Virgem Maria em nossa vida de fé. Hoje eu quero convidar você para juntos olharmos alguns versículos do capítulo 12 do livro do Apocalipse e assim colher a riqueza que este texto traz para todos nós. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, tome aí em mãos a sua Bíblia, ache o livro do Apocalipse e abra esse livro no capítulo 12. Nós vamos perceber como essa narrativa se desenvolve, observando alguns pontos para tentarmos assim compreender este texto em toda a sua profundidade. No versículo 1 e 2 se fala do sinal que há no céu. Apocalipse 12 começa como um sonho lindo. Um grande sinal aparece no céu. Uma mulher com a glória e o poder de Deus, pois está brilhando, vestida de sol. Lida de forma equilibrada com as forças da natureza e o ciclo da vida, pois tem a lua debaixo dos pés. A mulher já recebeu de Deus a certeza da vitória, pois carrega uma coroa de 12 estrelas,
sinal de poder real. Porém, nem tudo é bonito neste sonho. A mulher está grávida, vai dar à luz, passa por momentos confusos e difíceis, de muita dor, mas sabe que eles são preparação para um novo tempo. Assim é o povo de Deus nesse mundo. Ele recebe do Senhor a glória e o poder para gerar o novo na história, mas experimenta um parto doloroso. Na Bíblia, a dor de parto significa a crise que acompanha a passagem para uma situação nova, na qual a vida vai triunfar. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus, quando acompanharam sua morte e ressurreição. A imagem pode também aludir a Maria, a mãe de Jesus, que deu à luz ao Messias e experimentou o tempo novo do reino de Deus e da ressurreição do seu filho. Assim, primariamente, a mulher significa a comunidade cristã, o povo messiânico, mas pode também se estender a Maria, a mãe do Messias. Olhando alguns outros versículos desse mesmo texto, observe aí que entre o versículo 3 e o versículo 6 aparece a figura e o embate entre o dragão e a mulher. O sonho se transforma em pesadelo. Aparece um dragão, literalmente um bicho de 7 cabeças, repleto de poder e força. Intimida com os seus 10 chifres. Carrega nas cabeças 7 diademas, sinal que é respeitado como autoridade aparentemente perfeita e invencível. Quer devorar o filho da mulher, como as forças do mal fizeram com Jesus durante sua vida, desembocando em sua paixão e morte. Mas o Senhor ressuscitado já está junto de Deus. O mal não pode com ele. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que a narrativa não é linear. O filho, logo depois de nascido, já foi arrebatado para junto de Deus e de seu poder eterno. Na prática, Jesus, o Filho de Deus encarnado, viveu neste mundo um longo tempo, que não pode ser ignorado. É preciso ter claro que no Apocalipse, o céu não corresponde ao conceito clássico que o contrapõe ao inferno. A palavra é a mesma, mas o sentido é muito diferente. Trata-se, digamos assim, dos bastidores da história, onde se joga a luta decisiva do bem e do mal, e não do lugar ou situação pós-morte reservado aos eleitos de Deus. Você imaginaria que o símbolo da maldade pudesse atacar Maria em pleno céu, como o entendemos tradicionalmente? Não podemos, meu querido irmão, minha querida irmã, fazer uma interpretação literal de Apocalipse 12, senão entraremos num beco sem saída. Mas continuemos. A mulher foge para o deserto, onde Deus lhe prepara um lugar e a alimenta por um tempo limitado. Quem é a mulher? Precisamos nos fazer esta pergunta. Alguns dizem ser o povo de Deus, os seguidores de Jesus, que como Maria fazem a vontade de Deus e dão à luz ao Messias. Enquanto estamos nesse mundo, passamos pelas durezas de deserto, mas não estamos sós, pois Deus nos nutre com a sua palavra e o seu Espírito. Na Bíblia, o deserto é lugar da tentação e do encontro com Deus, o espaço de purificação e crescimento, onde a pessoa e o povo têm a oportunidade de provar o essencial. Logo após o nosso intervalo,
nós vamos continuar olhando este texto do livro do Apocalipse, pois ainda temos ensinamentos muito importantes para dele retirar para esta nossa catequese mariana. A Palavra da Fé. Programa das Paróquias. Querida irmã, estamos na manhã de hoje olhando e nos aprofundando um pouco sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse e o que ele pode contribuir com a nossa catequese mariana. Antes do nosso intervalo, nós falamos sobre os 6 primeiros versículos, falamos do sinal no céu e também do embate entre o dragão e esta mulher. Olhemos agora os demais versículos que vão até o 17, vendo sobretudo a luta que acontece. Se você está bem lembrado, na semana passada eu fazia uma simples comparação aqui, dizendo que o livro do Apocalipse é como se fosse um jogo entre 2 times, o time do bem e o time do mal. Vejamos assim, o dragão, o dono do time do mal e seus guerreiros, combatem contra os anjos de Deus e perdem a luta nos bastidores. João tem claro que Deus já venceu essa peleja. E os cristãos também, especialmente os que, como Jesus, são capazes de morrer para serem fiéis ao bem e à verdade. Mas a luta na terra vai ficar ainda mais forte. A mulher é perseguida de novo pelo dragão que quer destruí-la. Felizmente, Deus vem em seu auxílio, dá asas de águia à mulher. No deserto, ela é alimentada por Deus. A corrente caudalosa vomitada pela serpente é tragada pela terra. O Apocalipse sinaliza que também a natureza
colabora com aqueles que se empenham pelo bem. O final do relato, meu querido irmão, minha querida irmã, é ainda mais forte. Diz assim o versículo 17: cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Esse texto nos faz lembrar a promessa de Gênesis 3,15, de que a humanidade, a descendência da mulher, não vai mais ceder à tentação do mal e que os dois lutarão. Mesmo ferida, a mulher esmagará a cabeça da serpente, matando-a. Mas no Apocalipse, a vitória sobre a serpente, ou seja, aqui ela é um dragão, virá do poder de Deus, por meio de um enviado seu. Muitas vezes, gente boa, nos sentimos como essa mulher no deserto, frágil, desprotegida, cercada pelo poder da maldade, mas envolvida e salva por Deus. O Apocalipse foi escrito para alimentar nossa esperança. Sabemos que, como Maria, recebemos a glória e o poder de Deus, mas estamos situados num mundo de pecado, repleto de violência e de mal. Aliás, cada um de nós carrega um pouco de mulher e de dragão, de bem e mal, de ternura, mas também de violência. Mas essas dimensões de luz e trevas estão em proporções distintas em cada pessoa. À medida que crescemos na fé, na esperança e no amor solidário, passamos de forma mais clara para o time de Jesus, o time do bem. Deixamos de ser torcedores de arquibancada e entramos no jogo para valer. Maria, nossa companheira, nos assegura com Jesus que a vitória será de Deus e de seus aliados. E terá um resultado lindo: uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Dela participarão todos os seres, especialmente os humanos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tentemos rapidamente resumir o que falamos sobre a Virgem Maria no livro do Apocalipse. Tivemos em mãos o capítulo 12, e este texto, primariamente, refere-se à comunidade dos seguidores de Jesus, a igreja perseguida dos primeiros séculos, o grupo de homens e mulheres que se empenham pelo bem, o povo de Deus peregrino, que continuamente gera o Messias sob a ação da graça de Deus. Portanto, é um relato de natureza cristológica e eclesiológica. Sua mensagem esperançada é bem clara. Mesmo que o povo de Deus esteja sofrendo para garantir o bem e construir o novo na história, e o poder destruidor do mal pareça mais forte, Deus está conosco e sua vitória é garantida. Mas, secundariamente, Apocalipse 12 pode ser também aplicado a Maria, mãe do Messias e imagem do povo de Deus. Especialmente porque a plasticidade das imagens e das analogias, das comparações do Apocalipse nos permitem interpretações múltiplas e, ao mesmo tempo, também complementares. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós também temos vários outros textos que por vezes já ouvimos, por exemplo, em missas marianas, outros textos que falam da Virgem Maria, textos que nós ainda não falamos ou apenas mencionamos
de relance. Vamos tentar aos poucos agora olhar alguns destes textos. Hoje eu quero convidar você, ainda nesse tempo que nos resta, para meditarmos juntos sobre um versículo apenas do livro do Gênesis, que há pouco acabamos de citar, que é o versículo 15 do capítulo 3, que diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu querido irmão, minha querida irmã, este texto, este versículo, precisa ser compreendido no seu contexto. Usando uma linguagem mitológica, Gênesis 3 tenta explicar a raiz do mistério do mal. O autor não está contando um fato histórico, mas sim criando umas imagens para refletirmos por que o ser humano, criado por Deus para um projeto tão lindo, se desencaminhou. Após o pecado de Adão e Eva, o Senhor se dirige à serpente, ao homem e à mulher. O versículo 15, tão belo, chegou a ser chamado de proto-evangelho, ou seja, a primeira boa notícia para a humanidade, depois que ela cede ao poder do mal. Trata-se de uma promessa de esperança que soa como uma profecia. A humanidade, apesar de ter rejeitado a proposta do projeto de Deus, não permanecerá nesta situação, pois não faz parte do projeto original de Deus que o ser humano fique longe do paraíso, sob o domínio do mal. O bem triunfará ao final, quando a humanidade destruir a fonte do veneno que a contamina. Mas esta luta, que se estenderá pela história afora, será difícil, com ferimentos e dores. Mas voltemos ao texto. Quem vai esmagar a cabeça da serpente? A descendência da mulher. Porém, não esclarece se vai ser uma pessoa individual ou uma coletividade. Os judeus que viveram fora da Palestina e fizeram uma tradução grega da Bíblia, chamada Versão dos 70, entenderam que um dos filhos da mulher seria o realizador dessa esperança. Então traduziram por ele, em vez de ela. Séculos mais tarde, São Jerônimo, que fez a tradução latina da Bíblia, que chamamos de Vulgata, talvez já influenciado pela sua experiência cristã, diz que ela, a mulher, esmagará a cabeça da serpente. Meu querido irmão, minha querida irmã, a partir do século IV, cresce a interpretação de que Maria é a mulher que venceu o mal, trazendo Cristo ao mundo. No dizer de Santo Efrém, assim como a serpente tinha golpeado Eva no calcanhar, o pé de Maria a expulsou. Muitos séculos depois, as imagens da Imaculada Conceição representam Maria pisando a cabeça da serpente. Mas não se diz que ela foi ferida pelo mal, como afirma o texto do Gênesis. Portanto, originalmente, este versículo não é mariano. Posteriormente, apenas depois da experiência cristã e com o crescimento da figura de Maria na comunidade de fé, é que esse texto foi interpretado em chave mariana. Meu querido irmão, minha querida irmã, temos ainda vários outros textos do profeta Isaías, temos depois ainda do Cântico dos Cânticos, do livro de Judite, dos Salmos,
Também depois temos rapidamente um versículo de Paulo que fala sobre Maria, que nós veremos e meditaremos no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Quero aproveitar este momento em que nos encontramos através das ondas do rádio para convidar a todos a participarem das atividades da nossa comunidade paroquial. Mas primeiramente hoje eu quero, do fundo do coração, agradecer a todos os que participaram, os que se empenharam, os que nos ajudaram na vivência e realização da nossa Semana Santa em nossa comunidade lá no bairro Aeroporto. Certamente a Semana Santa foi para todos nós um momento de profunda vivência da fé, seja através das celebrações do Tríduo Pascal, também das vias sacras e tantas outras devoções e costumes da nossa vida de fé que vivenciamos ao longo destes dias, desta semana maior, onde pudemos, enfim, celebrar todos juntos em nossa comunidade. Então, do fundo do coração, quero agradecer a todos mesmos, desde o domingo de Ramos, a preparação, o empenho que tiveram, toda a ajuda que nos deram, tornando assim possível perceber que a nossa comunidade é de fato uma comunidade viva, uma comunidade esperançada, uma comunidade onde nos juntamos todas as mãos para assim podermos fazer o melhor para o nosso Deus. E agradecendo a todos que nos ajudaram, também agradeço a todos os que participaram ao longo desses dias de todas as nossas atividades. E como sempre falo no final das nossas celebrações, na nossa paróquia é como um coração de mãe. Sempre tem lugar para mais um e todos somos sempre muito bem-vindos, bem-vindas lá para podermos celebrar e experimentar certamente um pedacinho do céu cravado no meio da terra. As nossas